Da palavra do Senhor, João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, pelo sangue de Cristo, seu Filho amado. E nesse momento, Senhor, nos dirija pelo Espírito Santo, para que nós possamos estudar, Senhor, sua palavra e aprender mais do Senhor, sermos edificados no Senhor. Nós pedimos assim em Cristo, Pai, e nós agradecemos, Senhor, em Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Amém. Meus irmãos, vocês têm nas suas mãos aí o trecho que nós vamos ler, né, hoje à noite. Este livro que nós estamos lendo, nós já lemos a parte inicial desse capítulo, né, do livro. Já lemos sobre os falsos profetas. E hoje eu quero ler sobre os entusiastas perigosos, né? Sobre o início, esse é um livro do teólogo puritano John Owen, nós estamos lendo. Sobre o início aqui, vou fazer aqui uma leitura rápida com vocês, só para nós relembrarmos o primeiro parágrafo, né, essa primeira parte, e a parte já dos falsos profetas. Então, que diz assim: ao planejar a grande obra de salvar pecadores, Deus proporcionou duas dádivas, o seu Filho e o seu Espírito. De fato, todas as pessoas da Trindade estavam envolvidas nessa tão grande obra de salvação. O amor e a graça e a sabedoria do Pai a planejou, o amor e a graça e a humildade do Filho adquiriu, o amor e a graça e o poder do Espírito Santo capacitou pecadores a crer e a tomar sobre si, a crer e a receber. A primeira grande verdade nessa obra da salvação é que Deus nos enviou o seu Filho para tomar sobre si a nossa natureza e nela sofrer por nós. A segunda grande verdade é que Deus deu o seu Espírito para trazer pecadores à fé em Cristo e serem salvos. Quando o Senhor Jesus estava prestes a deixar este mundo, prometeu que enviaria o seu Espírito para permanecer com seus discípulos. Conquanto tenha sido um grande privilégio conhecer a Cristo quando viveu na terra, privilégio muito maior será conhecê-lo pela revelação do Espírito ao nosso coração. Uma das grandes obras do Espírito Santo é convencer pecadores de que o Evangelho que lhes é pregado é verdadeiro e vindo de Deus. Outra grande obra que realiza é a de santificar os que creem no Evangelho. Se o Espírito Santo não operar junto com o Evangelho, este se torna letra morta e o Novo Testamento será tão inútil ao cristão quanto o Antigo Testamento é para os judeus. Precisamos entender, portanto, que todo o bem resultante da salvação nos é revelado e dado pelo Espírito Santo. Também precisamos compreender que tudo que em nós se opera e tudo aquilo a que somos capacitados a fazer, que seja santo e agradável a Deus, resulta da operação do Espírito Santo em nós e conosco. Bom, irmãos, então aqui nós temos, eu vou ler até aqui, nessa parte, aí a gente vai prosseguir do ponto dos falsos profetas. Então, até aqui, essa primeira parte ele apresenta a bênção que o Senhor nos dá, Cristo morrendo por nossos pecados, né? A Trindade inteira trabalhando, o Pai nos amou, enviou o seu Filho, e Cristo veio e se humilhou para nos dar salvação na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, ele vem para aplicar essa obra na nossa vida. E tudo que nós temos, tanto a primeira
parte da obra, que é a conversão, a regeneração, como a continuidade dessa obra, é realmente do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Basicamente é isso que ele está falando aqui nessa parte. E aí ele entra então na questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, sobre o motivo que essa blasfêmia ela é um pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é, na verdade, não crer em Jesus, é resistir à obra do Espírito Santo, né? E já que nós não temos outro que venha para iluminar, para convencer, como nós não temos outro Salvador, aqueles que não atendem ao testemunho do Espírito e não creem no Senhor Jesus Cristo, não vão ser salvos, não poderão ser salvos. Então, por isso que esse é um pecado realmente imperdoável, né? Então, por isso também, e aqui, esse é o motivo, na verdade, de todo o livro, de todo esse estudo que nós vamos fazer, se Deus assim permitir, esse é o motivo de nós estudarmos a doutrina do Espírito Santo. Como é importante entender quem é o Espírito Santo, porque é ele que opera realmente a nossa regeneração e santificação, opera na nossa vida. Por isso, como é tão importante, por isso que é tão importante nós termos uma compreensão correta da pessoa do Espírito Santo. Sobre os falsos profetas, irmãos, ele fala assim, vamos ler também essa parte aqui rapidamente. O maior dom do Espírito Santo no Antigo Testamento era de profecia. Contudo, quantos falsos profetas havia? Alguns deles serviam a outros deuses. A mente deles era, na verdade, possuída pelo diabo, que os capacitava a declarar aquilo que os outros homens desconheciam. Outros professavam falar em nome e pela inspiração do Espírito do Senhor, o único verdadeiro e santo Deus, mas eram falsos profetas. Em tempos de perigo, de ameaça, de calamidades, sempre há os que afirmam ter revelações extraordinárias. O diabo os instiga a encher os homens de falsas esperanças para conservá-los no pecado e em segurança enganosa. Quando então vem o juízo do Senhor, são apanhados de surpresa. Portanto, todo aquele que diz ter revelações extraordinárias, encorajando os homens a se sentirem seguros, vivendo pecaminosamente, faz a obra do diabo. Pois tudo aquilo que encoraja os homens a se sentir seguros em seus pecados procede do diabo. No Novo Testamento, o Evangelho também foi revelado aos apóstolos pelo Espírito e foi pregado, com seu auxílio tornado eficaz para a salvação de almas pela sua obra e poder. Na igreja primitiva, a pregação do Evangelho era acompanhada dos milagres realizados pelos apóstolos. Contudo, Pedro adverte a igreja de que, assim como na igreja do Antigo Testamento haviam falsos profetas, do mesmo modo existiriam falsos mestres no Novo Testamento. João nos diz como devemos testar esses falsos mestres. Primeiramente, nos adverte a não dar crédito a todo o espírito e, em segundo lugar, aprová-los por sua doutrina. Não devemos ser persuadidos pelos extraordinários milagres que possam fazer, mas pela doutrina que ensinam. Esta é uma regra apostólica. Deus deu à igreja primitiva 2 recursos para se protegerem dos falsos profetas e mestres: a sua palavra e a capacidade de discernir os espíritos. Contudo, ao cessarem os dons extraordinários do Espírito Santo, o dom de discernir os espíritos também cessou. Agora nos resta apenas a palavra para testarmos as falsas doutrinas. Então, essa parte aqui, a primeira parte ele apresenta, né, realmente o motivo de nós estudarmos a doutrina do Espírito Santo é pela importância da obra do Espírito Santo. E nessa segunda parte aqui, nessas 2 partes últimas, sobre os falsos profetas e os entusiastas perigosos, ele vai falar, na verdade, nos chama a atenção para as falsificações daqueles que dizem que vêm do Espírito Santo, mas na verdade não vêm de Deus, né? Sobre os falsos profetas, ele cita aqui o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, tinham pessoas que se diziam profetas de outros deuses e chegavam a enganar pessoas em Israel. E ele diz aqui, nós temos que ter cuidado com esses que vêm em nome de outros deuses e procuram enganar o povo de Deus, né? Mas existem aqueles que vêm em nome do Senhor, mas também são falsos profetas. E eles dizem, né, que têm o Espírito Santo, que são movidos muitas vezes pelo Espírito Santo e assim por diante. Como é que nós devemos testar? No próprio Novo Testamento, ele diz aqui, João ele nos ensina, Pedro nos alerta sobre a vinda de falsos profetas semelhante
como aconteceu no Antigo Testamento, e João nos ensina na sua carta, no capítulo 4, 1 João capítulo 4. Ele diz que a maneira de nós testarmos primeiro, nós não devemos ser persuadidos pelos seus milagres, nem pela qualquer outra coisa que, assim, muitas vezes chama a atenção das pessoas. Às vezes a pessoa, ela fala muito bem, ela é carismática, ou ela opera até milagres, mas a regra apostólica qual é? É a palavra de Deus, a doutrina. Então, aqueles que não falam de acordo com a palavra de Deus, aqueles que pervertem o Evangelho e a doutrina de Cristo, esses não devem ser ouvidos por nós, meus irmãos. Então, é isso que ele fala aqui, basicamente. E outra coisa que ele diz também, nós não darmos crédito a todo o espírito, Nós temos que ser pessoas, eu até citei para vocês aqui na nossa aula da escola bíblica, no domingo retrasado, sobre a credulidade, que é acreditar em qualquer pessoa que vem em nome de Deus, sem usar o critério da palavra de Deus. Então, não temos que ser crédulos, não temos que ser pessoas inocentes que saem acreditando em qualquer um que fala em nome de Deus, mas nós temos que testar esses profetas pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Agora vamos ver, irmãos, o ponto aqui que eu quero falar hoje com vocês, e nós vamos então, com a bênção de Deus, encerrar esse primeiro capítulo do livro, é sobre os entusiastas perigosos, E eu não falei até agora, li o texto, mas não falei, mas eu sempre começo com o texto aqui de João, porque João, nesse trecho, ele fala a palavra de Jesus prometendo o Espírito Santo, Então, por isso que nós sempre começamos com esse texto. Mas sobre os entusiastas perigosos, vamos ler então, acompanhe comigo a leitura, aí no seu livro. Diz assim: em todo grande reavivamento, particularmente na Reforma Protestante, tem se levantado perigosos entusiastas para transtornar a igreja. Alguns dizem ter um espírito a quem chamam de luz interior. Esse novo espírito declara fazer tudo o que o Espírito Santo promete fazer. Os conduz por meio dos sentimentos íntimos e não pela palavra. Então, isso é muito comum. No tempo da Reforma aconteceu isso, e isso aqui e ali acontece, e ele cita aqui em todo grande reavivamento, em toda grande obra do Espírito Santo. Primeiro, o que é um reavivamento? Reavivamento é semelhante àquilo que aconteceu na Reforma. É uma grande obra do Espírito Santo, levantando pregadores fiéis, onde tem ali, então, uma grande obra de convencimento de pessoas, de muitas pessoas que se convertem, que creem. E aí vem consequências dessa obra do avivamento. A igreja, ela é fortalecida, ela cresce, ela influencia a sociedade em muitos aspectos. Então, isso é um reavivamento, como aconteceu na Reforma Protestante, em outros avivamentos depois desse período da Reforma. Mas é muito interessante nós notarmos que, em seguida aos reavivamentos, sempre aparecem as falsificações. Então, nós podemos dizer que logo quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, em muitos sentidos ali foi o primeiro reavivamento, onde o Espírito Santo veio no Pentecostes, ele inaugurou essa fase já de Jesus Cristo morto, sepultado, ressurreto, que subiu ao céu, envia o Espírito. Então, essa nova fase da história da redenção, quando a obra de Jesus já está consumada, porque existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, existe uma inauguração da proclamação do Evangelho com todo o poder do Espírito Santo, que é no Pentecostes. E logo ali, o que aconteceu? Começou também a surgir imediatamente falsos profetas, entusiastas, que ele coloca aqui nesse ponto, entusiastas perigosos, que são pessoas que vão começar a falar coisas em nome de Deus, e às vezes mesmo em nome do Espírito Santo, ou que, enfim, até pode torcer já logo flagrantemente a doutrina do Espírito Santo, mas enfim, elas são homens e mulheres também que têm uma falsificação ali, que dizem que possuem uma relação direta com Deus,
que recebem uma luz chamada luz interior. Isso aconteceu também, meus irmãos, na Reforma, dessa maneira bem evidente aqui, dessa questão da luz interior, né? Então, como ele diz aqui, em todo grande reavivamento, particularmente na Reforma Protestante, isso aconteceu aqui de forma bem evidente nessa época, essa questão da luz interior, essa questão de pessoas que diziam que tinham algo direto na vida delas, que vinha do Espírito Santo. Então, em todo o grande reavivamento, particularmente na Reforma Protestante, tem se levantado perigosos entusiastas para transtornar a igreja. Alguns dizem que tem um espírito que chamam de luz interior. Esse novo espírito declara fazer tudo o que o Espírito Santo promete fazer, os conduz por meio de sentimentos íntimos e não pela palavra de Deus. Então, na época ali do Pentecoste, mesmo quando os apóstolos começaram a pregar, já começou a surgir, meus irmãos, falsos profetas, homens que também diziam que falavam em nome de Deus, que interpretavam erradamente o Senhor Jesus Cristo e faziam todas essas coisas. E é claro que esses homens se apresentavam como de Deus, né? Mas de forma muito real aqui, também isso aconteceu na época da Reforma, ou seja, tem um avivamento e aí vem esses falsos profetas seguindo o avivamento. E aqui, uma particularidade, né? Podemos dizer que em muitos sentidos isso aconteceu lá logo na época dos apóstolos, isso aconteceu, coisas semelhantes, mas aqui a ênfase que John Owen dá é nessa questão da luz interior que aconteceu, especialmente na Reforma Protestante. Como era essa coisa da luz interior? Essas pessoas, elas eram conduzidas por sentimentos íntimos e não pela palavra de Deus. Então elas diziam que Deus, ele as iluminava, as orientava por esses sentimentos e elas não dependiam, então, da Sagrada Escritura, da palavra de Deus. É claro, meus irmãos, que isso vem do maligno. O diabo, ele é astuto, né? O diabo, ele é astuto. Então, por exemplo, eu recomendo que vocês leiam o livro de Jonathan Edwards sobre as afeições espirituais, onde ele faz uma análise bem interessante da obra do Espírito Santo, da real obra do Espírito Santo e da falsificação dessa obra, né? De quando uma pessoa realmente ela é regenerada, ela é uma cristã, ela está em paz com Deus. O livro começa assim, né? Como é que alguém realmente pode ter certeza de que é realmente um cristão? A obra do Espírito Santo foi realizada na vida dela. Aí Jonathan Edwards, né, esse outro livro que eu estou citando, ele vai discorrer, ele vai tratar dos sinais de uma obra verdadeira, vai mostrar as falsificações, aquilo que não é, aquilo que parece ser, mas não é. E uma das coisas, irmãos, que ele diz lá é realmente essa situação em que o maligno, ele opera imediatamente após um reavivamento para confundir as coisas, para atrapalhar as igrejas, para confundir os cristãos e também, irmãos, para inclusive envergonhar, né, o nome de Cristo e a Igreja de Deus. Então, essa questão aqui que o Joel cita no seu livro, que nós estamos lendo agora, sobre essa luz interior, é dos entusiastas perigosos. É uma forma bem comum de o diabo operar isso, em que afasta as pessoas da palavra de Deus e começa a levar as pessoas a acreditar em certos sentimentos íntimos e não no critério da Sagrada Escritura da palavra de Deus. Ou seja, é o que eu sinto. Quando nós estivemos lendo aqui o livro do Jeffrey Johnson, nós vimos vários trechos que o pastor Jeffrey Johnson ele fala sobre a questão do sentimento. Que os nossos sentimentos, eles são importantes, mas eles não podem ser, vamos dizer assim, dominantes, né?
Os sentimentos, eles têm que seguir a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a verdade do Evangelho, a verdade objetiva do Evangelho. Por isso que nós temos ensino, pregação na Igreja do Senhor Jesus, para que as pessoas possam, então, ouvir a palavra, crer na palavra, e aí isso toca os sentimentos dela, né? Mas esses sentimentos, eles não são o critério, eles não são direcionadores, não é o que uma pessoa sente. Então, essa questão da luz interior é quando a pessoa, então, ela começa a se apresentar diante da igreja, diante do povo de Deus, como alguém que tem um espírito, né, que tem uma ligação direta com Deus, que recebe uma revelação direta, e elas, então, sem a palavra de Deus, né, aquilo ali que está acontecendo diretamente na vida delas e no interior delas, os sentimentos íntimos delas. Aí ele coloca assim: ou essa luz, vou continuar lendo o livro, né? Ou essa luz é o Espírito Santo ou não é. Se as pessoas dizem que ela é o Espírito Santo, será fácil demonstrar que estão contradizendo completamente a palavra de Deus e anulando o próprio ser e natureza do Espírito Santo. Se disserem que ela não é o Espírito Santo, então que Espírito será? Só pode ser o do Anticristo. Não é? Então, se elas dizem que é do Espírito Santo, será, como ele diz aqui, será fácil demonstrar que estão contradizendo completamente a palavra de Deus e anulando o próprio ser, a natureza do Espírito Santo. Por quê, meus irmãos? Podemos dizer que elas vão contradizer o que, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo diz aqui, no João capítulo 16, versículo 13, que nós lemos no início, quando ele diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Essa aqui foi uma promessa que se cumpriu, meus irmãos, especialmente na vida daqueles homens que o Senhor revelou aos apóstolos as verdades do Evangelho, aprofundou, fez eles entenderem melhor aquilo que Jesus já vinha dizendo. Você lembra que Jesus dizia: eu tenho muita coisa que vos dizer, né? Ele fala, nós já lemos tantas vezes aqui, aqui mesmo no versículo 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, mas quando vier o Espírito Santo ele vai ensinar. Quer dizer, aquelas coisas que Jesus falava era no limite que eles podiam entender, mas depois o Espírito Santo ia trazer compreensão melhor daquelas coisas, e eles então entenderiam melhor e escreveriam a Bíblia. Eles eram então os apóstolos que iriam receber aquelas verdades. E eles registraram nas Escrituras. Essa é a palavra do Espírito Santo. Então, quando alguém chega e fala de um sentimento íntimo e não da palavra de Deus, e ela diz que, não, isso é o Espírito Santo. Que Espírito é esse? Eu tenho um Espírito, eu tenho uma revelação interior. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Mas como é o Espírito Santo se essa pessoa ela despreza a palavra de Deus, que é a palavra do Espírito Santo? É a palavra autorizada, a palavra apostólica, que está aqui nessa promessa, que a verdade veio aos apóstolos e foi então registrada, ou como Paulo diz na sua carta, que a fé e as obras, tudo que nós precisamos saber, crer e praticar, está na Escritura. A Escritura é inspirada, a Escritura foi dada pelo Espírito Santo, para que nós possamos praticar toda a boa obra. Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Então, é fácil demonstrar que essas pessoas estão enganadas, e a própria doutrina que elas vão ensinar, naturalmente, se formos comparar com as Sagradas Escrituras, também será fácil, porque vai contradizer as Sagradas Escrituras. Mas outra coisa que ele coloca aqui, então, né? E se disserem que ela não é do Espírito Santo, então que Espírito será? Só pode ser do Anticristo. Então, se dizem que é do Espírito Santo, nós vamos facilmente dizer, não pode ser, porque você está desprezando a palavra de Deus. Se diz que não é do Espírito Santo, que Espírito é então? Né?
Aí ele diz, só pode ser do anticristo. Então, se alguém diz que é do Espírito Santo, mas despreza as Sagradas Escrituras, facilmente está mostrando que é mentiroso. Se alguém diz que não é o Espírito Santo, só pode ser, então, o Espírito do anticristo. O que é anticristo? É aquele que é contra Cristo. É o espírito do erro. É aquilo que está por trás dos falsos profetas. João mesmo na sua carta fala nos anticristos, né? E tem o anticristo, que é um personagem, né, que vai aparecer lá no final da história, e tem os anticristos, que são aqueles ao longo da história, que são contra Cristo, que proclamam uma mensagem contrária a Cristo Jesus. Eles se manifestam de várias formas, no braço religioso, no braço político, pode também se manifestar na academia, enfim, que está por trás desses que combatem a Cristo, que são anticristos, é o espírito do anticristo, como ele coloca aqui. Se disserem que não, ele não é o Espírito Santo, então que espírito será? Só pode ser do anticristo. É claro que é uma obra do engano, da mentira, do maligno. Ele continua dizendo assim: alguns negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo e têm ideias errôneas quanto ao que ele faz. Muitos são os que se opõem e resistem à sua obra no mundo. Então, essas heresias que vão surgir ao longo da história, isso desde o início, nós temos, irmãos, os credos, os primeiros credos, inclusive aqui na igreja, se Deus assim permitir, né, nós estamos estou organizando um acompanhamento pastoral, visitas pastorais, e acompanhamento pastoral que eu quero fazer com os irmãos, está passando a pandemia agora, graças a Deus, né, melhore cada vez mais e nós vamos poder voltar, né, de fato, a visitas, a acompanhamento pastoral, com muito mais liberdade. E vamos estudar os credos da igreja. O credo apostólico, por exemplo, digamos assim, o primeiro, e os outros credos que vêm, e cada credo desse foram de discussões, de debates teológicos, em que vários hereges apareceram, negando, irmãos, as doutrinas das Escrituras, ou distorcendo as doutrinas das Escrituras. Então, era necessário as igrejas, elas estabelecerem, dizer assim, essa é a doutrina correta, para fazer diferença desses hereges, para afirmar a igreja na verdade da palavra de Deus. Então, é bem interessante nós observarmos, irmãos, quando ele coloca aqui sobre alguns negam a divindade e a personalidade do Espírito e têm ideias errôneas quanto ao que ele faz. Essas ideias, elas, na verdade, surgiram desde o início da história da igreja, em relação às pessoas da Trindade, né? Sobre a própria Trindade, sobre esse ser único. Deus é um só, mas subsiste em três pessoas. Teve que ser definido isso, esclarecido isso, provado na Sagrada Escritura que essa é a verdade, porque pessoas começaram a distorcer a doutrina de Deus, e aí distorcer a doutrina de Cristo também, né? A doutrina de Cristo também. Se Cristo é apenas homem, ou é apenas Deus, mas na verdade o que esses credos antigos foram estabelecendo? Não, que Cristo é Deus, homem, uma pessoa, duas naturezas unidas numa só pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. E sobre o Espírito Santo, meus irmãos, tem a ver com tudo isso, porque são as três pessoas da Trindade. Se quando você trata das três pessoas da Trindade, você tem que dizer que existem três pessoas. Quais são? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem que dizer isso com clareza. Então, quando, como ele coloca aqui, negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo, tem ideias errôneas quanto ao que ele faz. Por isso que a igreja definiu essas coisas no início sobre a Trindade, e nos últimos tempos, meus irmãos, nós temos visto essas confusões, especialmente com relação à pessoa do Espírito Santo, o que faz com que nós, já estava ali na época da reforma, como o João coloca aqui, o que faz com que nós, irmãos, voltemos,
temos que voltar à prática antiga da igreja, que estabelecia a verdade, definia a verdade claramente. Então, vou continuar lendo aqui. Alguns negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo e têm ideias errôneas quanto ao que ele faz. Então, nega a sua pessoa, nega a sua divindade e tem ideias errôneas sobre a obra dele. Muitos são os que se opõem e resistem à sua obra no mundo. Mas, se a obra dele é boa e santa e beneficia grandemente o homem, por que é então desprezado? As coisas desprezadas pelos homens, tidas como obra do Espírito Santo, são ou não verdadeiramente dele? Então, muitos vão desprezar estas obras, vão distorcer. Veja quantos pecados podem ser cometidos, quantas coisas erradas quanto à doutrina e a pessoa do Espírito Santo pode ser feita, negar sua divindade, sua personalidade, ter ideias errôneas quanto à sua obra, resistir à sua obra no mundo, desprezá-la. Mas ele coloca aqui, irmãos, por que ela é desprezada? As coisas desprezadas pelos homens, tidas como obra do Espírito Santo, são ou não verdadeiramente dele? Aí ele continua, Essas coisas que são desprezadas são ou não verdadeiramente dele? Se não forem as obras da graça que ele prometeu realizar, mas fanáticas excitações religiosas, êxtases e revelações especiais, então é dever dos cristãos rejeitá-las e considerá-las como procedentes de todas as imaginações dos homens e não desprezar o Espírito e suas verdadeiras obras. Então, quando nós vamos tratar dessa questão de as obras do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo, e tratar sobre essa questão do desprezo que muitos têm às suas obras, essa questão do desprezo tem que ser vista do seguinte critério. Eu vou repetir aqui que ele usa. Quando ele coloca assim, se não forem obras da graça que prometeu realizar, mas fanáticas excitações religiosas, êxtases e revelações especiais, então é dever dos cristãos rejeitar. De fato, nós não devemos rejeitar a verdadeira obra do Espírito Santo, porque nós já vimos até que aí daquele, naquele primeiro ponto lá, que rejeitar o Espírito Santo significa rejeitar o próprio Jesus, significa rejeitar o próprio Evangelho, e esses não poderão ser salvos. Então nós nunca devemos rejeitar as obras da graça. Nós vamos estudar por todo esse livro a obras da graça do Espírito Santo. Essa nós não podemos rejeitar. Mas se não for as obras da graça que ele promete realizar, se não for isso, mas forem fanáticas excitações religiosas, êxtases e revelações especiais, então é dever dos cristãos rejeitá-las e considerá-las como precedentes de todas as imaginações. Então isso nós temos que rejeitar. O que nós temos que rejeitar? Irmãos, o fanatismo em nome do Espírito Santo. Como é que esse fanatismo se manifesta? Primeiro vamos entender o que é fanatismo. Fanatismo é uma coisa que sai da racionalidade, que sai da verdade, que agrada o coração humano, que excita as emoções, como ele coloca aqui, vou ler aqui, excitações religiosas, êxtases, revelações especiais, pessoas que saem da serenidade, da tranquilidade das Escrituras e começam a acreditar na sua própria excitação religiosa dos seus êxtases. Isso leva à loucura, que é um fanatismo. Fanatismo é uma espécie de loucura, sai da sanidade espiritual, digamos assim, de pensar corretamente, de pensar conforme as Escrituras, e vai sendo levado pelas próprias excitações, porque acredita que está tendo revelações especiais. Lembra da questão desses entusiastas perigosos? É que eles acreditam numa luz interior, Então eles vão sendo levados por isso. Isso leva ao fanatismo, e é dever do cristão rejeitar isso e considerá-las, como ele coloca aqui, como procedente de todas as imaginações dos homens. Mas ele continua assim, e não desprezar o Espírito e suas verdadeiras obras. Ou seja, irmão, nós não podemos. O que nós estamos desprezando? O mundo despreza a obra do Espírito Santo verdadeira. Há uma obra que nós temos que desprezar, sim, que é aquela que não é do Espírito Santo, que é desses entusiastas perigosos.
que leva as pessoas ao fanatismo, que afasta as pessoas das Escrituras, muitas vezes em nome do Espírito Santo. Essa nós temos que desprezar, sim. Mas a verdadeira obra do Espírito Santo, nós não podemos desprezar. Então, há aqui uma divisão que ele faz, que é muito importante nós percebermos, irmãos. Tudo que leva ao fanatismo, excitações religiosas, êxtases, revelações especiais, e não as Escrituras, e não a obra da graça de Deus, que é procedente das todas as imaginações dos homens. Isso vem dos entusiastas perigosos. Nós devemos nos afastar disso. Isso não é de Deus, isso não é do Espírito Santo. Mas aquilo que é do Espírito Santo, as suas obras verdadeiras, que nós vamos estudar por todo esse livro, se Deus assim permitir, essas nós não podemos desprezar. Nós temos que conhecer, aprender o nosso benefício espiritual, buscar essas bênçãos para a nossa própria vida. Entende, irmãos? Então, uma coisa nós temos que desprezar e outra coisa nós temos que buscar entender que é a verdade e para o benefício e buscar essas bênçãos que nos são dadas pelo Espírito, por Deus, no seu Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Um detalhe que é importante nós notarmos e que eu acredito até que levou também a colocar essas questões aqui, é que aquilo que eu falei, a confusão que o maligno faz quando há um avivamento. Então, quando há avivamento, há conversão, a obra da graça, a sanidade espiritual, tranquilidade, fé, as pessoas entendem o Evangelho, aí vem o maligno e junto com o avivamento manda os entusiastas perigosos para confundir, entende, irmãos? Para que as pessoas, elas olhem e elas ou acreditem que tudo aquilo ali também que vem dos entusiastas perigosos pertence ao avivamento e elas vão sendo confundidas e afastadas da verdadeira obra do Espírito Santo no avivamento. Pode acontecer isso. Ou pessoas que estão fora e veem os ditos crentes, né, ou cristãos, ficarem fanáticos, dizerem assim, eu não quero saber disso. Né? Então, denegrir a obra do Espírito Santo, denegrir o Evangelho, denegrir a Igreja de Deus. É muito triste isso, e acontece ao longo da história. E tem acontecido no nosso tempo de várias maneiras, irmãos. Tanto dessa maneira dos entusiastas perigosos, como qualquer fanatismo. Quando você vê os cristãos, eles cambarem por qualquer espécie de fanatismo, de loucura, de falta de sanidade, sabe? Começarem a falar coisas e se tornarem fanáticos, não seguirem a racionalidade bíblica, aquilo não é de Deus, e aquilo, muita gente vai olhar e vai dizer assim, olha como os cristãos são. Então, vai confundir pessoas que estão no meio do cristianismo, para que elas não compreendam realmente a verdadeira obra do Espírito Santo, e vai envergonhar diante dos de fora o nome de Deus, o nome da igreja e a própria obra do Espírito Santo. Por isso nós temos que rejeitar essas coisas. Essas coisas não trazem nenhum benefício. Aí eu lembro vocês de novo o livro do Jonathan Edwards sobre essas afeições espirituais, que ele faz esse discernimento lá no livro, e ele mostra que temos que rejeitar aquilo que não é de Deus. Então, irmãos, continuar aqui lendo, tenho alguns minutos aqui, bora ver se dá para eu acabar esse trecho hoje com vocês. Os entusiastas dizem, continuar lendo de onde eu parei, tá? Os entusiastas dizem que zombam da falsa pretensão e não das obras verdadeiras. Se assim é, por que então desprezam os cristãos que receberam o Espírito Santo como dom de Cristo? No princípio, Deus revelou-se como o único Deus, além do qual nenhum outro havia. A igreja verdadeira creu nessa verdade. Os ímpios acreditavam que existiam muitos deuses e assim só sobraram na idolatria. Deus então enviou o seu Filho em carne humana. Recebê-lo e obedecer-lhe é agora a prova da fé. Quem rejeita Cristo é rejeitado por Deus. Ora, Deus requer que criemos em Cristo como a única pedra fundamental da igreja,
e nos convoca a professar nossa fé nele como tal. Ele deve ser reconhecido e honrado do mesmo modo que honramos o Pai. Tudo que diz respeito a Cristo está agora aos cuidados do Espírito Santo. A vontade de Deus é que o Espírito seja exaltado na igreja e que a igreja não o ignore, como os discípulos de João Batista em Éfeso, está lá em Atos 19:2. É por isso que o pecado de desprezar a pessoa e a obra do Espírito Santo é tão maligno quanto os da idolatria de outrora e a rejeição de Jesus pelos judeus. Conquanto houvesse perdão para tais pecados em decorrência de um próximo e vindouro estado de graça, agora já não há perdão. Não existe mais nenhum estado de graça adicional por vir. Deus não tem nenhuma outra pessoa a oferecer, nenhum outro caminho para a salvação. Então, meus irmãos, um ponto importante aqui, quando ele diz assim, a vontade de Deus é que o Espírito seja exaltado na igreja e que a igreja não o ignore, como discípulo de João. E antes ele diz assim, tudo que diz respeito a Cristo está agora aos cuidados do Espírito Santo. Por isso nós não podemos... O que esses entusiastas perigosos fazem? Enfim, eles acabam fazendo com que as pessoas rejeitem e se afastem gradativamente ou até rapidamente, flagrantemente de Cristo. E nisso, então, meus irmãos, não há salvação mais, porque a obra do Espírito Santo, como ele coloca aqui, tudo que diz respeito a Cristo está agora aos cuidados do Espírito Santo. Rejeitar a obra verdadeira do Espírito Santo em nome do entusiasmo, de um fanatismo, de uma luz interior que vai afastando as pessoas do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, é perder a alma. Perder a alma. Como isso é sério? Por quê, irmãos? Porque não há nenhum estado de graça adicional por vir. Deus já enviou Jesus. Deus já enviou o Espírito Santo para trabalhar em prol... Lembra que Jesus diz, ele me glorificará, né? E aquele que não glorifica Jesus e rejeita, portanto, o Espírito Santo, não poderá, então, ter a salvação. Não há nenhum estado de graça adicional por vir, porque já veio Jesus e o Espírito Santo já está glorificando Jesus na pregação do verdadeiro Evangelho. Deus não tem nenhuma outra pessoa a oferecer e nenhum outro caminho para a salvação. Por isso que é tão importante, irmãos. E Deus assim permitir, nós vamos ler esse livro nesse propósito, né? De termos um discernimento, buscarmos da parte de Deus, do seu Espírito nas Escrituras, com a ajuda desse teólogo do passado, né? Através dessa sua obra, desse seu livro. Buscarmos entender realmente quem é o Espírito Santo, qual a obra dele, quais são as evidências de uma verdadeira obra do Espírito Santo em nós e na Igreja de Deus, para que nós não sejamos enganados nem por falsos profetas, nem por entusiastas perigosos, né? Que são, na verdade, mesmo as pessoas, né? Eles vêm para enganar, para iludir o povo de Deus. Deus nos ajude, Deus nos conduza e nos fortaleça. Vamos orar, meus irmãos, pedir que o Senhor nos abençoe. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ler o outro capítulo, vou começar a ler outro capítulo, tá bom? Ó Deus, muito obrigado, porque nós pudemos, hoje à noite, meditar um pouco, Senhor, mais um pouco, sobre o glorioso Espírito Santo do Senhor. Nos abençoe, nos santifique, nos fortaleça, para que nós possamos entender cada vez melhor a sua bendita obra, nos regozijar nisso, Senhor, e buscar pela oração que esta obra cresça em nós, seja fortalecida na nossa alma. Tudo que o Senhor tem revelado nas suas Escrituras como promessa do Espírito por meio de Jesus, que é uma obra de Jesus por seu Espírito, que nós possamos buscar em oração e viver crendo no Senhor Jesus dessa forma, meu Deus, crescendo assim em amor, em obediência, no testemunho cristão, sendo uma bênção no Senhor para as pessoas que estão lá fora, em nome de Jesus. Louvado seja o seu nome, também para a Igreja de Deus. Louvado seja o seu nome cada vez mais em nossa vida, na nossa igreja, em todo o teu povo na terra, em todas as igrejas na terra. Em Jesus oramos e agradecemos. Amém, Senhor.